Muito bem. Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 10 de agosto de 2022, uma quarta-feira, 19 horas e 31 minutos na cidade de Jaú, e nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, que fica aqui na cidade de Jaú. E estamos estudando o referido livro, tradução do professor José Herculano Pires, o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no seu capítulo 1, questão de número 108, Escala Espírita, que diz o seguinte. Ele está estudando a segunda ordem, Bons Espíritos. Ele diz que esta ordem se divide em 4 principais grupos. Questão de número 108 é a quinta classe, Espíritos Benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Gostam de prestar serviços aos homens e de os proteger. Mas o seu saber é limitado. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral que no intelectual. Então é interessante a gente observar, né, que, embora sejam bons espíritos, eles ainda não têm a mesma complexidade do desenvolvimento dos espíritos superiores, como nós veremos mais abaixo. Né? São espíritos que se desenvolveram mais no sentido moral do que no intelectual. E se a gente vai estudar logo a seguir, mais para frente um pouco, que dos dois desenvolvimentos, porque o espírito se desenvolve moral e intelectualmente, dos dois o mais importante é o intelectual. Embora eu sempre imaginei que fosse o moral, né? E eu aprendi com os espíritos superiores que o mais importante é o intelectual, porque o intelectual leva ao discernimento. E o discernimento leva às boas decisões, às boas tomadas de decisão. Então os espíritos benévolos são bons espíritos. No entretanto, ainda lhes falta o progresso moral, no sentido da sua limitação. Questão de número 109. Está entrando mais pessoas na nossa live, aí pelo YouTube, e eu agradeço a todos, viu? Boa noite a todos também. E estão chegando agora. É um prazer tê-los conosco. Boa noite a todos. Questão de número 109, quarta classe, Espíritos Sábios. O que especialmente os distingue é a amplitude dos conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as questões científicas, para as quais têm mais aptidão, mas só encaram a ciência pela sua utilidade, livre das paixões que são próprias dos espíritos imperfeitos. Então se dedicam, não é, à ciência do ponto de vista da sua utilidade. Há pouco tempo atrás, uns 4 ou 5 anos atrás, um jovem cientista descobriu um remédio que, infelizmente, na época eu não marquei, devia ter marcado, porque são informações importantes do ponto de vista moral, do ponto de vista do nosso conhecimento do Espiritismo, ou para o conhecimento do Espiritismo, aquilo que os Espíritos Superiores nos ensinam, que esse jovem desenvolve um remédio, um produto, para curar determinada doença. E as pessoas que estavam à sua volta, eles patenteiem o remédio, que você vai ganhar muito dinheiro com isso. A resposta dele foi simples para eles: eu não vou patentear, porque isso tem que ser de utilidade pública, isso vai salvar muitas vidas. Né? Então dá para entender, nessa questão 109, quando eles explicam que esses espíritos sábios se preocupam com a ciência do seu ponto de vista prático. Né? Ou seja, estão muito pouco preocupados com o dinheiro, com aquilo que pode advir de vantagens financeiras, daquilo que eles conquistam com a ciência. Né? E esse jovem é um deles. Está encarnado entre nós, provavelmente, se não desencarnou nesse período, está encarnado entre nós, e é uma pessoa um encarnado
que, na minha opinião, caracteriza bem o espírito sábio. Não está preocupado com vantagens materiais, mas sim com aquilo que é prático dentro da ciência, que pode ser útil para todas as pessoas. Questão de número 110, terceira classe, espíritos prudentes. Caracterizam-se pelas qualidades morais de ordem mais elevada. Sem possuir conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes permite julgar com precisão os homens e as coisas. E, dentro dessas 4 classes, a última classe é de espíritos superiores. Então, eu peço aos companheiros que gostam de estudar a doutrina espírita que prestem atenção nessa explicação dos espíritos superiores, porque quando a gente chama algum espírito de espírito superior, é preciso levar em conta aquilo que ele coloca aqui como explicação a respeito do que realmente é um espírito superior. Eles reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. A ciência é tudo aquilo que um espírito pode ter de conhecimento de um planeta. Por exemplo, tudo aquilo que houver de conhecimento no planeta Terra, que nós conseguirmos conquistar, ou quando nós a conseguirmos conquistar, nós provavelmente deixaremos o planeta Terra para um outro planeta, porque conquistamos todo o conhecimento oferecido por este planeta. A sabedoria é a aplicação justa de um conhecimento. Definição de sabedoria é isso. Então, não é pela pessoa ter conhecimento religioso, de alguma religião, ou mesmo de espiritismo, que ele é um sábio. Muito pelo contrário. A sabedoria é a aplicação justa desse conhecimento. Se nós conhecemos doutrina espírita ou qualquer outra religião e não aplicamos os seus conhecimentos, estamos longe de ser um sábio no sentido amplo dessa palavra, no significado dessa palavra. E a bondade. No meu modo de ver, os espíritos que habitam o nosso planeta não sabem o que é a bondade. Que normalmente nós somos parciais quando aplicamos o desejo de ser bom com alguém. Nós tendemos a ser parciais. E esses espíritos não. Eles aplicam a bondade no justo significado dessa palavra, sem parcialidade. A gente vê pelas atitudes de Jesus, por aquilo que se conta a respeito da vida de Jesus, que ele pode ser classificado como um espírito que aplicava esta qualidade no seu justo valor. Ele não era tendencioso. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade as torna, mais que as outras, aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites de que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade, e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos, para a compreender, mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade, ou que, pela influência da matéria, desviam-se da prática do bem. Quando, por exceção, se encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, e então nos oferece o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Eu, particularmente, julgo Hippolyte Léon Denis Rivail, nosso querido mestre, Allan Kardec, um espírito superior. Porque ele tinha, a gente nota por aquilo que ele escreve, por esta obra, que ele codifica, que ele coloca em palavras compreensíveis a todas as inteligências, que ele era uma pessoa assim, muito justa, muito ponderada, um sábio, não debatia com ninguém, não criava polêmica, enfim, ele tratava de trazer o conhecimento às pessoas na integralidade deste conhecimento, sem ferir a quem quer que seja. Então, para mim, um espírito superior. E outra coisa que eu aprendi da doutrina espírita é que os nossos espíritos guias são sempre espíritos desta ordem, dos bons espíritos.
Porque se não fossem espíritos assim, como é que eles podiam indicar o bom caminho para nós? Há pessoas que contestam essa afirmação dos espíritos superiores quando eles afirmam que os espíritos, os nossos espíritos guias, são espíritos superiores. Dizendo que não é bem assim, porque nós somos espíritos imperfeitos, não precisamos de espíritos superiores nos guiando. Mas como não? Como é que um pai pode guiar um filho na vida se ele for imperfeito moralmente? E há quantos pais existem assim, que põem a perder a vida de seus filhos quando não sabem dar o devido exemplo, né? Quando não tem a devida qualidade moral para conduzir a vida de seus filhos. Então, eu julgo que todos nós, espíritos imperfeitos que habitamos este mundo, temos, por espírito guia, um espírito superior. E como ele ensina aqui, Kardec nos dá uma boa noção daquilo que, como eles agem, não é? Eles dizem assim, ele diz assim, comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade, e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos. Quanto mais apego às paixões humanas, menos ligados estão estes homens aos espíritos superiores, para compreender, mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade, né? Quando Kardec fala lá no livro que é o Espiritismo, no seu preâmbulo, na sua introdução, que aqueles que não querem estudar demonstram mais curiosidade que desejo real de aprender, ele está falando disso. Porque o homem, quando tem o desejo da instrução, de instruir-se, de se esclarecer, de adquirir conhecimento, ele é secundado automaticamente por um desses espíritos, por um espírito superior. Por exemplo, em 1858, na Revista Espírita de 1858, Kardec, junto com os espíritos superiores, faz um estudo sobre Júpiter, né? E uma das coisas que, tudo aquilo que ali é estudado chama muita atenção, mas uma das coisas que chama muita atenção nesse estudo, e aqueles que quiserem se reportar à revista, por favor, vão à Revista Espírita de 1858, é o primeiro volume, tem no nosso site, para quem quiser baixar gratuitamente, www.culturaespiritajaú.com.br, tem lá toda a obra de Kardec, inclusive em francês. Vocês podem baixar lá e se dirigir a esse estudo. Nesse estudo ele diz assim, que a tarefa dos espíritos que habitam Júpiter, que já é um planeta feliz, não é? É um mundo feliz, a tarefa deles é dirigirem-se a planetas como o nosso, mundo de expiação e provas, para inspirar o bem aos homens. Então dá para ver bem, não é? Porque Kardec classifica, não é, com a ajuda dos espíritos superiores, os espíritos superiores dessa forma. Toda vez que uma pessoa deseja o bem, pratica o bem, faz o bem, fala o bem, procura agir da melhor maneira possível, é claro, sem ser infalível, porque ninguém vai ser infalível aqui no nosso mundo, infalibilidade não existe aqui, todos nós erramos, né? Erramos bastante, erramos muito ao longo da nossa vida, mas toda vez que o homem busca se esclarecer, busca as luzes do conhecimento, né, com boa vontade, com desejo de aprender, ele é secundado por um espírito como esse. Ou que, pela influência da matéria, desviam-se da prática do bem. Quando, por exceção, se encarnam na Terra, então o espírito superior, ele não vem aqui para falhar, como muitos dizem, que Kardec teve um segundo espírito encarnado, caso ele falhasse, esse outro espírito podia cumprir a obra que seria dele e tal. Eu acho uma grande... um fato que, para mim, não condiz com a realidade. Porque o espírito superior, quando ele encarna, por exceção, é para cumprir uma missão de progresso, quando ele diz aqui. E lá no capítulo 1 da Gênese, quando ele faz um arrazoado, não é, uma explicação e uma defesa de que o Espiritismo é sim uma revelação, não é? Ele está fazendo exatamente aquilo que o Espírito Superior vem para fazer na Terra.
está explicando que o Espiritismo é sim uma revelação, foi trazido como acréscimo de conhecimento para os homens, para ensiná-los, para esclarecê-los, para iluminar a vida do homem a respeito da sua própria realidade. Porque o grande defeito da nossa geração, como dizem os espíritos, é a sua indiferença moral. Né? Nós somos muito inteligentes. Todos os homens encarnados aqui no nosso mundo é muito inteligente. No entretanto, o grande mal do homem encarnado aqui na Terra é a sua indiferença moral. Não é? Então, esses esclarecimentos que o Espiritismo traz, por obra, vontade de Jesus de Nazaré, muita gente diz que não sabe se foi Jesus que ditou a obra, ou por ordem dele, ou por vontade dele, está falando aquilo que não sabe, aquilo que não conhece, porque na Revista Espírita, eu não me lembro a data, eu li isso na Revista Espírita, isso veio confirmar aquilo que eu pensava a respeito da doutrina espírita, mas lamentavelmente eu não anotei no momento, eu estou em busca desta afirmação de Kardec para colocar na internet como informação para todos os companheiros. Kardec recebe uma carta de uma mãe preocupada com a sua filha, de uma doença que ela tinha. Nesta carta ela relata o problema, pedindo a Kardec ajuda dos espíritos superiores para o problema da filha, e no momento desta carta ela pergunta: mas a doutrina espírita foi autorizada, escrita por Jesus de Nazaré? Kardec responde: e você acha que seria por quem? Então, ele afirma claramente nesta resposta a esta mãe, não sei se é a revista de 1864, eu estou relendo essas revistas, eu estudei todas as revistas 2 vezes, mas estou relendo as revistas para tentar encontrar essa informação, que na minha opinião é muito importante, não é? Para que as pessoas saibam que o Espiritismo é tão cristão quanto qualquer outra religião que se diz cristã. E tem muitas que se afirmam cristãs e não são. Não é? Então, ela é uma eminentemente cristã, é o Paráclito, não é? É a volta de Jesus como prometido pelo próprio Cristo, quando aqui esteve, não é? Para esclarecer os homens, para trazer os esclarecimentos necessários. E agora ele vai passar para a primeira ordem, a ordem dos espíritos puros, né? Aí nós já estamos num nível que nós vamos demorar talvez alguns milhões de anos, né, do nosso tempo aqui na Terra, para atingir. Mas atingiremos, porque todos nós estamos condenados a ser felizes, não é? Todos nós, indistintamente. E chegaremos a esta primeira ordem com certeza. E ele diz aqui, na questão de número 112, caracteres gerais. Nenhuma influência da matéria. Isso deve ser uma coisa extraordinariamente maravilhosa, né? Sem dúvida. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. 113. Primeira classe e classe única. Não existem outras classes, né, para os espíritos puros. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Ou seja, por esta afirmação dos espíritos superiores, a Kardec, nós podemos inferir daí que todos nós somos temporariamente maus, ignorantes e perversos. A perversidade, a maldade e a ignorância é apenas temporária, não é? Nós vamos fazer o nosso progresso espiritual, que é uma lei, a lei do progresso é uma lei, e ela é inexorável, ela não vai perguntar para o homem se ele quer ou não progredir. Ele vai progredir inexoravelmente. E através do progresso dos nossos espíritos, que muitos chamam de evolução, mas eu não considero a palavra apropriada, eu prefiro, como Kardec chama, de progresso do espírito, né? Ele vai atingir a esta ordem, a ordem dos bons espíritos e em seguida a ordem dos espíritos puros. Havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas
nem expiações a sofrer. E quando ele diz suscetível à criatura, ou seja, aquilo que é permitido por Deus, porque o conhecimento total de todas as coisas e o conhecimento supremo, ele é apenas do Criador. Então nós, como espíritos puros, atingiremos uma perfeição relativa e não absoluta, não é? Porque o absoluto somente o Criador. Mas atingiremos um grau de entendimento das coisas, um grau de desenvolvimento moral e intelectual que vai nos aproximar tanto do Criador, do causador, da inteligência suprema do universo, que nós vamos passar a entendê-lo. Coisa que nós não temos condição de fazer aqui na Terra, porque nós não conhecemos a natureza íntima do Criador. Somente os espíritos puros são capazes de conhecê-la. Não é? E é para isso que nós temos que trabalhar. Num determinado momento da nossa existência, existência aqui na Terra, né? Da nossa vida como espíritos, nós possamos entendê-lo na sublimidade do seu ser. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a da vida, a de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. Kardec faz questão de colocar isso aqui para mostrar aos católicos, que eram maioria na sua época, ele também era católico, né? Que, diferentemente daquilo que pregava a Igreja Católica, não é? Os espíritos não ficam em contemplação coisa nenhuma. Não é? A nossa vida será sempre de trabalho. Aliás, uma das afirmações mais interessantes do Livro dos Espíritos é que nós encarnamos para aprender a trabalhar. É interessante nós percebermos como no nosso mundo as pessoas adoram a ociosidade. Os espíritos aqui encarnados adoram a ociosidade. Como diz o italiano, dolce far niente. Não é? E infelizmente, é uma realidade entre nós, né? Aqueles que trabalham muito são criticados, né? Normalmente, né? Temos aí o Antônio Hermílio de Moraes, por exemplo, né? Um sujeito que cuidava de um complexo industrial enorme e que dava um trabalho gratuito no hospital como presidente desse hospital, né? Quer dizer, pessoas assim são criticadas, né? Ou são mal entendidas, né? Mas a grande lição que nós recebemos aqui no nosso planeta, como encarnados, é a de aprender a trabalhar. A Paty escreveu aqui, também vou buscar isto, muito importante. Tudo é muito importante, né? No Livro dos Espíritos, esses ensinamentos são realmente esclarecedores para todos nós, né? Então não vivem em contemplação perpétua nenhuma, trabalham como todos os espíritos e como todas as coisas que são criadas pelo Criador, né? Trabalham incessantemente para colaborar na criação. E aliás, todos nós, viu? Os espíritos, quando Kardec pergunta qual é a função dos encarnados, né? Ele diz colaborar para o equilíbrio da criação. Então todos nós colaboramos. Até o animal mais ínfimo, mais simples, né? O unicelular, também presta a sua colaboração. Que dirá espíritos chegados à condição de humanos, como é o nosso caso, né? Da importância que isso tem, né? Para o equilíbrio do universo. E nós colaboramos sim, independentemente do nosso modo de agir, do nosso modo de pensar, do nosso modo de fazer as coisas. Nós somos colaboradores do Criador, que nos criou para isso, né? E ele diz aqui, ele vai continuar explicando a respeito desses espíritos, dizendo o seguinte: são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos. É isso mesmo. Ajudam-nos
a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema é para eles uma ocupação agradável. São, às vezes, designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Então, quando a gente fala de anjo guardião, estamos falando de um espírito assim, né? De um espírito superior, de um espírito perfeito, de um espírito puro. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens, né? Então, médium nenhum tem às suas ordens, ou grupo espírita nenhum, ou grupo de qualquer outra denominação filosófica ou religiosa tem às suas ordens espíritos desse jaez, desse nível, desse alcance intelectual e moral, né? Eu conheci grupos dentro do centro espírita, eu tenho no início do ano que vem completo 50 anos dentro da doutrina dos espíritos, e já conheci grupos dentro de centros espíritas que somente aquele grupo, aquele determinado número de pessoas se reuniam numa sala à parte, num dia isolado, que mais ninguém frequentava o centro, né? E eles não permitiam a presença de mais ninguém, porque senão contaminaria o grupo. Olha a presunção dessas pessoas, e acabam sendo naturalmente obsediados, né? Acabam caindo presas de espíritos pseudo-sábios e fascinados, né? Como são a maioria daqueles que pertencem ao chamado movimento espírita brasileiro. Item 7. Alguma pergunta a respeito daquilo que nós acabamos de estudar? Se tiver alguma dúvida, é o momento da gente fazer a pergunta. Eu só vou fazer uma consideração, não é nenhuma pergunta, Luiz. Como é difícil, né, nós imaginarmos, já que todos pertencemos à terceira ordem, né, a grande maioria, a sua imensa maioria, 99,999% dos encarnados pertencem à terceira ordem, dos espíritos imperfeitos, como é difícil, né, imaginarmos o perfil de um espírito puro, né? Quer dizer, quando eu falo como é difícil, claro que a leitura aqui nos esclarece, mas a diferença, né, a diferença existente entre espíritos de uma terceira ordem, que é o nosso caso, e dos espíritos puros, né? A diferença é apenas de tempo, viu, Alexandre? Não há uma diferença maior do que isso. O tempo, ele vai se encarregar de nos tornar espíritos puros. Aí é que está o grande consolo que a doutrina espírita traz a todos nós, não é? O que é o sofrimento de alguns anos em relação a toda uma eternidade de felicidade? Não é nada. É nada, é quase nada, não é? Quantos aí não se lamentam, não se suicidam, não é? Por uma questão de saúde ou por ter perdido, um ente querido ou algo assim, não é? Por não suportarem a dor da perda, não é? Quantos aí não se suicidam, não cometem essa estupidez do suicídio por conta disso, não é? Porque não suportam a perda de um ente querido, a perda dos bens materiais, a perda da fortuna, a perda da saúde do corpo físico e coisas do gênero, né? Nós estamos aqui exatamente para isso, para entender a vontade do Criador, para compreender as suas leis, uma vez que elas estão escritas na nossa consciência, né? Nós temos que saber dessas leis e não apenas acreditar em Deus, nós temos que saber dele. Quem acredita, apenas acredita, pode, num determinado momento, por uma determinada circunstância, perder essa crença em Deus. Agora, aquele que sabe da vontade de Deus, que sabe das suas leis, né, que sabe como elas agem na nossa vida, jamais ele vai deixar de acreditar, de confiar, mais do que acreditar, confiar no Criador, né? A gente pode, associando a vida material, dizer que confiar no Criador é o mesmo que dar um cheque em branco a uma pessoa que nós confiamos.
E sabendo que aquela pessoa não vai fazer nada de errado, ou nem contra, ou nada contra nós, com aquilo que a gente vamos confiar a ela. E o Criador é assim, não é? Nós temos, com a nossa inteligência, com a nossa falta de material para associar ao Criador, nós temos muito pouco entendimento dele. O homem está muito distante de entender o Criador, e quem diz isso não sou eu. Tudo que eu falo aqui é sempre baseado na doutrina dos Espíritos. É sempre baseado naquilo que eu aprendi com Kardec e com os Espíritos superiores, não é? Eles dizem que nós estamos tão distantes de entender o Criador quanto um animal está distante de entender o homem. Palavras dos Espíritos superiores. Então eu fico imaginando a seguinte cena: um cachorrinho, né, muito querido pela família, muito bem tratado pela família, se aproxima do seu proprietário, do seu dono, abanando o rabinho, fazendo toda a festa do mundo, né, recebendo o carinho dele, recebendo alimento, tudo aquilo que é preciso, toda a provisão necessária, não é? Agasalho para o frio, tudo que for necessário, mas sem entender muito bem por que aquilo acontece. Ele sabe que aquilo é bom, mas não sabe por quê. Assim estamos nós em relação ao Criador. Esta é a verdadeira comparação. Nós não entendemos a natureza íntima do Criador, nós não o entendemos. Quando aquilo é desfavorável a nós, nós julgamos que aquilo é uma punição do Criador. E muito pelo contrário. As pedras no caminho são oportunidades. E muitas vezes as pedras no caminho nos livram de problemas mais graves. Um homem pode ser desviado do caminho que ele está seguindo, para que naquele caminho pelo qual ele iria, seja desviado de um acidente, de um problema maior ou qualquer outra coisa. É assim que as coisas acontecem. Os espíritos agem mais sobre as nossas vidas do que nós podemos imaginar. Já aconteceu comigo, eu não vou relatar aqui agora, eu fui viajante durante 20 anos, já aconteceu comigo, né? E eu sou testemunha disso. É assim que eles agem. E eu confio plenamente nos espíritos, plenamente, totalmente nos espíritos, não é? Então nós precisamos aprender com os espíritos superiores a entender o Criador e a confiar irrestrita e totalmente nele, independentemente das circunstâncias. Mas deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no YouTube. A Pati diz: Pati, estaremos em um lugar maior, evolutivo, quando o trabalho for motivo de alegria, por estar sendo útil. A Pati escreveu novamente: há pouco tempo terminamos um estudo sobre a escala espírita, passado no grupo pelo nosso colega Evaldo. É necessário compreender em grau evolutivo tal espírito. E isto... eu não entendi bem o que ela escreveu. Isto é, vida, muitos enganos que não estou conseguindo entender. Nos deixou muito prejuízo por falta de compreensão sobre o assunto, mesmo tendo dentro das obras de Allan Kardec. É isso aí, amar a Deus e saber por que o amo. Eu também e tal. Bem, o movimento espírita brasileiro, lamentavelmente, se distanciou da doutrina espírita anos-luz, né, infelizmente, por força e obra da Federação Espírita Brasileira. Mas isso é outro assunto que vai ficar para uma outra época. Se a gente mais tarde, se vocês se interessarem, nós podemos fazer aí um bate-papo, né? Nos encontrarmos para bater papo a respeito deste assunto. Só um detalhe, Luiz, o importante é nós compreendermos, né, em relação aos atos aí dos espíritos superiores, não o porquê das coisas, mas sim para quê. Exatamente, bem colocado, bem colocado. Não o porquê. E quando acontece algo, isso já aconteceu nas nossas vidas, e na minha recentemente, quando acontece algo que você, num primeiro momento, não entende o porquê, você tem que perguntar, não é o porquê, mas sim para quê. Qual é a função dele, né? Qual é a função dele, né? Exatamente. Mas é uma tendência natural do homem, né? Eu, quando era criança, minha mãe sempre dizia que eu era o
o filho do porquê. Né? Aconteceu alguma coisa que eu não entendia, mas por que, mãe? Por que, mãe? Eu convivia muito com a minha mãe, meu pai trabalhava demais, naquela época o homem era provedor da casa, né? Só o homem trabalhava, a mãe cuidava da educação dos filhos e tal. E minha mãe dizia que eu era o filho do porquê. Eu perguntava o porquê de tudo, né? A gente sempre gosta de saber o porquê, né? E eu era um sujeito assim. Mas é verdade mesmo o que você está dizendo, né? Na doutrina espírita nós temos que ir além do porquê, né? Então perguntar qual é a função disso, qual é o objetivo, qual é o propósito, né? Isso tem um propósito, e o propósito do Criador enviar as dificuldades, enviar não, ele não envia dificuldade nenhuma, mas tudo aquilo que acontece na nossa vida e que nós não entendemos, que nós entendemos como punição, é sempre didático, né? Tem sempre o propósito didático, ou seja, o propósito de nos ensinar. Tem uma razão, a dor, a falta de saúde, a perda de um ente querido, a perda da fortuna, a perda de uma criança recém-nascida, tudo tem uma razão, e uma razão sólida, né, para que nós aprendamos exatamente qual é a função da dor na nossa existência. E dói profundamente quando nós, e muito pior quando nós não entendemos, né, a razão desses contratempos na nossa existência. Muito bem, vamos dar continuidade então. O item é o 7º, progressão dos espíritos. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os companheiros e amigos, confrades que estão aí junto conosco estudando o livro dos espíritos, que ele não chama de evolução dos espíritos, ele chama de progressão, ou seja, progresso, não é? Adiantamento através do acúmulo de conhecimento. Progresso dos espíritos é exatamente esse. Nós progredimos acumulando conhecimento. É por isso que nós estamos aqui neste mundo, para aprender constantemente, intelectual e moralmente. Então, progressão dos espíritos e não evolução é a palavra que Kardec se utiliza. Por que isso tem importância? Reportem-se lá a introdução do Livro dos Espíritos e vocês vão perceber que Kardec, como professor, não é? Como pedagogo que era, ele dava muita importância aos termos utilizados para determinar coisas novas, conhecimentos novos, né? Então, para coisas novas, termos novos, termos específicos para aquele conhecimento. Então, progressão dos espíritos, ou a lei de progresso, é a palavra correta. Questão de número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Resposta. Os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. É aquilo que nós estávamos comentando um pouco atrás, não é? Então, ninguém vai fazer por você aquilo que é a sua obrigação. Os espíritos podem nos auxiliar, nos ajudar, mas fazer por nós aquilo que é a nossa obrigação, esqueçam. Porque eles não vão fazer, não. Aliás, eles não estão nem aí com a gente. Se você quiser fazer qualquer coisa equivocada, vício, comportamento errado, maledicência, inveja, ou qualquer outra situação, é problema de cada um. Porque cada um tem o direito legítimo de acreditar naquilo que quiser, de fazer o que quiser, e também é legítimo ao espírito arcar com as consequências dos seus atos, né? Então, os espíritos mesmos se melhoram. Nós devemos nos aplicar nisso, né? Em buscar esta melhoria. Porque daí nós passaremos desta ordem de espíritos imperfeitos, né? Que é um desastre, né? É vergonhoso a gente ver como ele coloca lá a ordem dos espíritos que habitam este mundo, é vergonhoso, e passaremos desta ordem para uma ordem melhor, né? Para uma situação vamos dizer assim, de verdadeira felicidade.
Questão de número 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Simples por quê? Porque não são materialistas, ou não estão materializados pela vivência num mundo como o nosso, por exemplo. A simplicidade consiste nisso, né? E nós vamos ver que os espíritos que estão na segunda e na primeira ordem são espíritos que privilegiam o bem-estar comum porque são simples de coração, se despojaram da materialidade da vida para vivenciar as melhores coisas da existência de um espírito. Ignorantes por quê? Porque ainda não adquiriram nenhum conhecimento, embora todo conhecimento esteja dentro desse, é preciso desenvolvê-lo, não é? Ou seja, sem conhecimento, arrematam eles aqui. Deu a cada um deles uma missão. Eu trocaria esta afirmativa de missão, que foi traduzida como missão, para tarefa. Nós não temos neste mundo espíritos missionários. Nós temos espíritos tarefeiros. Nós vimos com a tarefa de cuidar de uma família, de um filho, de trabalhar pelo bem comum, de aprender, de um modo geral, todas as coisas que o mundo oferece, etc. Mas ele foi traduzido aqui como missão. Então vamos manter. Com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição. Esclarecer, adquirir conhecimento e aprender com esse conhecimento, esclarecendo-nos, tendo uma outra visão, uma visão mais apropriada, mais aprofundada e mais digna do Criador de todas as coisas que compõem a nossa vida. Pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Então, conhecer a verdade, como disse Jesus, conheça a verdade vos libertará, não é? Existem muitos pontos de vista, mas a verdade é uma só, não existe duas. E a verdade pela qual Jesus se debateu durante toda a sua vida, e foi o escopo do trabalho dele, foi a sobrevivência da alma. Jesus se debate em tempo integral para que o homem possa aprender e confiar numa coisa, na sobrevivência da alma. Porque se os homens confiassem nisso, se eles soubessem que depois de desencarnar algo sobreviveria, eles começariam a pensar em como eu vou estar depois que eu perder o corpo físico. Isso mudaria tudo. O homem julgaria que a moralidade seria muito mais importante que as coisas materiais. E a gente percebe, analisando o nosso mundo, que quanto mais o homem se distancia da moralidade, mais escravo ele é da vida. Se não, vejamos aí, por exemplo, uma mulher prostituta, por exemplo, o quanto ela é escrava da vida. Um homem prostituto, o quanto ele é escravo da vida. Os viciados em droga, que está muito comum agora, né? O quanto ele é escravo da própria vida. Então se afasta da moralidade da vida e se torna escravo. Então conhecer a verdade é libertador. Por isso que nós precisamos aprender, não é? E confiar nessas verdades, confiar na imortalidade da alma, na reencarnação, no livre-arbítrio, não é? Na imortalidade da alma, que é muito importante, não é? E saber dessas leis básicas e procurar direcionar a nossa vida calcados nessas bases. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Então, de que maneira a gente adquire conhecimento? Passando por essas provas, não tem outra maneira. Ah, mas é amargo esse temperinho, mas é o tempero da vida. É assim que é, infelizmente para nós, porque o que nos faz sofrer realmente neste mundo é a nossa ignorância. A ignorância é o que mais faz o homem sofrer. Quando ele entende o Criador,
não é? Que ele passa a entender a razão pela qual aquilo chega na vida dele, ele sofre muito menos. Quer ver uma coisa que traz muito menos sofrimento, quando a gente conhece as principais bases ensinadas pela doutrina espírita, por exemplo, a imortalidade da alma, a reencarnação, é perder dar muito menos importância às coisas materiais. Dizem os espíritos superiores que, conhecendo a doutrina espírita, 3/4 partes dessa importância se perde. Quer dizer, ele divide em 4, 75% da importância que você dá para as coisas materiais são perdidas. Então você vai dar importância única e exclusivamente para aquilo que realmente tem valor, e não para o supérfluo, não para as besteirinhas, para as picuinhas da vida, que muitas vezes levam à dissociação de uma amizade, à dissociação de uma sociedade comercial, há tantas outras intrigas promovidas pela inveja, pelo ciúme, pela maledicência, pelo desejo de poder dos bens materiais, não é? Quanto a vida seria melhor entre os homens se o homem confiasse nessas verdades. 3/4 partes, 75% da importância aos bens materiais seriam perdidos com este conhecimento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Gabriela Ferreira descreve assim: exatamente, a curiosidade de compreender é necessário e tem resposta dentro da doutrina espírita. Claro, sem os mitos que ouvimos por aí. As pessoas estão fazendo seus comentários, nós agradecemos os comentários, e se vocês quiserem, eu passei para a Patrícia o link onde vocês podem baixar esse livro. Está à disposição gratuitamente na internet. Vocês podem acompanhar os estudos lendo. Eu acho muito importante acompanhar lendo, fazendo anotações, né? Acompanhem se vocês quiserem, é claro, fica aí uma sugestão, sempre com papel e lápis na mão para vocês anotarem aquilo que pode não ser compreendido, que vocês querem anotar como coisa importante, né? Para vocês relembrarem futuramente. Aliás, este vídeo depois vai ser editado e vai ser postado na nossa página do Facebook e também aqui no YouTube. Vão ser postados esse vídeo na sua integralidade. Se vocês quiserem ver novamente, fiquem à vontade. E só relembrando que esse link que pode ser baixado desse livro é a tradução do professor José Herculano Pires. Isso, eu esqueci de falar, bem lembrado. Como a gente estuda com a tradução do professor José Herculano Pires, este link que foi passado à dona Patrícia, ele é exatamente da mesma tradução. Fica mais fácil de entender quando a tradução é a mesma. Não que as outras não sejam boas, tem muita tradução boa. Aliás, sempre que vocês tiverem dúvidas a respeito de uma tradução, busquem no original em francês. Hoje é tão fácil de traduzir, né? É tão fácil de entender aquilo que está escrito, que vocês vão se livrar de todas as traduções tendenciosas, viu? Porque infelizmente existe. Infelizmente, há pessoas que subverteram todo o valor daquilo que foi ditado pelos espíritos superiores, querendo impor uma maneira de pensar, aquela maneira que estão lá nos romances, né? Subvertendo o valor das palavras escritas. Então, busquem, quando vocês tiverem dúvidas, busquem no original em francês, que vocês vão dirimir todas as dúvidas e ficar só com aquilo que realmente vale a pena. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Olha a importância da resignação. Resignação é fundamental para o homem. Resignar-se diante da vontade do Criador. E jamais resignar-se diante daquilo que é imposto pela vida. E quando eu falo imposto pela vida, eu falo das dificuldades que nós podemos destruir, não é? Suprimir, superar através do nosso trabalho, do nosso empenho, da nossa dedicação. Porque quando é desejo do Criador, esta é inexorável. Esta não tem como o homem resolver. Mas a maioria delas tem sim, como nós resolvemos pelo nosso empenho. Não é? Então, a resignação diante da vontade do Criador é fundamental. Porque o homem, quando não é resignado,
ele é como o poltrão, não é, que empaca, não sai do lugar, ele vai atrasar o seu próprio progresso. Isto não é bom para ninguém. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação, e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, quanto maior for a reclamação, quanto mais reclamão, como minha mãe falava, você é reclamão demais. Quanto mais reclamão for o homem, pior é para ele. Não é? Resignação, aceitarmos a vontade do Criador, a inexorável vontade de suas leis, sem murmúrio, sem reclamação. Questão 115A. Pergunta de Kardec aos espíritos superiores. Segundo isto, os espíritos, na sua origem, se assemelham a crianças, ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Resposta: sim, a comparação é justa. Então, é maravilhosa essa resposta dos espíritos, a pergunta de Kardec, muito importante, e maravilhosa essa resposta, porque nem sempre o homem vai ser julgado com todo o rigor que nós supomos que ele vai ser julgado. Por quê? Porque o Criador julga a intenção. O homem, às vezes, na maioria das vezes, ele pratica o mal, às vezes sem intenção de praticar, por ignorância. Pura e simplesmente por ignorância. E ele será julgado. É muito importante que você está falando, porque muitas pessoas não compreendem a intenção das coisas, muitas vezes. Exatamente. E a gente lembra, e sempre vamos lembrar de Jesus de Nazaré. Quando ele disse: não julgueis, pois com a mesma medida com que julgardes, sereis julgados. Quem tem o direito único e exclusivo ao julgamento é o Criador, porque ele nos conhece intimamente. Minha mãe tinha uma frase lapidar a esse respeito, ela dizia assim: não confie em ninguém, porque coração é terra que só Deus passeia. O que vai no íntimo de cada um, ninguém sabe. Às vezes nós julgamos mal uma pessoa que está bem intencionada. Julgamos de forma errada, de forma equivocada, uma pessoa que está bem intencionada. Não é? E nós somos para o Criador como crianças rebeldes, apenas isso. Ranhetinhas, né, que fica aí esperneando no chão, gritando, berrando, lamentando as coisas que acontecem, muitas vezes por falta de maturidade, ou na maioria das vezes por falta dela. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende de sua docilidade. Aceitação, né, podia ser traduzido assim. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Nós somos criados, mas somos, ao mesmo tempo, imortais. Fomos criados em um determinado momento. Como explicado pelos espíritos lá, por um processo que nós não sabemos como é, deixamos de ser elemento espiritual para nos tornar individualidades, o espírito. Não é? Mas, a partir desse momento, o espírito é imortal, ele vai existir pela imortalidade. Não é? Então precisamos pensar nisso. Como queremos estar, ou como nós queremos que esteja a nossa economia espiritual a desencarnar. Na balança lá das leis de Deus, qual balancinha, qual prato vai pesar mais? Não é? Porque nós temos que procurar fazer com que o prato dos bens, das coisas boas, esteja mais pesado que o prato dos nossos equívocos, para podermos merecer a felicidade, para desencarnar bem, assim como os espíritos ensinam. Quem vive bem, morre bem. Não é? É preciso nos distanciar dos vícios, né? De todos os vícios físicos, dos vícios morais, o máximo possível. Não é? A partir do momento que um vício está trazendo para nós, deixa de ser prazer para se tornar hábito, certamente vai levar à infelicidade. Certamente, não é?
Por exemplo, as mulheres hoje bebem como os homens de antigamente, né? Isso deve estar trazendo um prejuízo físico e moral para as mulheres muito grande. Eu não quero dizer aqui que o prazer não deve estar envolvido na nossa vida, não, muito pelo contrário, nós podemos e devemos ter prazer. Prazer no sexo, prazer nas coisas materiais, nos alimentos, nas bebidas, em todas as coisas, mas com a moderação necessária, para que aquilo não se torne um prejuízo para nós, para que nós não nos venhamos a lamentar no futuro, né? Isto é muito prejudicial para a nossa economia espiritual. Nós temos que procurar adquirir os bens espirituais, né? Os bens materiais nós somos especialistas em adquirir e procurar manter, né? Investimos o nosso dinheiro, protegemos os nossos investimentos, a nossa casa, o nosso carro, procuramos fazer todas as coisas para nos precaver para o futuro. Devemos fazer a mesma coisa com igual ou maior empenho para as coisas espirituais. Porque se as coisas materiais elas são perecíveis, as espirituais não. Tudo que nós adquirirmos de bens espirituais será nosso, legitimamente nosso, e ninguém vai tomar pela nossa imortalidade. Eu não falo pela eternidade, que a eternidade é o absoluto, e o absoluto só o Criador. Como nós somos relativos, nós não somos imortais. Nós não somos eternos, nós somos imortais. Não é? Então, pela nossa imortalidade, aquilo será nosso, propriedade nossa, inalienável. Ninguém vai tomar de nós os nossos bens espirituais. E é a esses que nós devemos nos empenhar em adquirir. E aquilo que se adquire e se conquista espiritualmente não se perde mais, né? Nunca mais. Nunca mais, né? Os bens materiais, eles são perecíveis e nós não somos proprietários, que num determinado momento nós temos que deixar aqui na terra, nós somos apenas usufrutuários, não somos donos. Nós somos donos de tudo aquilo que nós fizermos de bem e de todos os bens morais e intelectuais que nós adquirirmos ao longo da nossa vida. Esse sim é nossa propriedade, legítima, inalienável, e ninguém nos vai tomar ela. Ninguém. É nossa, é propriedade do Espírito. Vamos ler aqui, acredito que é a nossa última questão. São 8h28 já. A questão de número 116. Muito importante essa questão também, para aqueles que se julgam inferiores, não é? Há tantas pessoas que não confiam em Deus, que não confiam em si mesmas, né? Deveriam confiar em si, porque são filhos do Criador, criados para serem felizes. Felizes. Se são infelizes temporariamente. Acreditem nisso, meus irmãos, porque é a realidade. Olha a pergunta que Kardec faz. Há espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores? Classe inferior é a terceira classe, a terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Leiam lá. Questão de número 100, seguintes. Espíritos imperfeitos. Nós não estaremos perpetuamente nesta situação. Olha a resposta dos espíritos superiores. Não. Direta e objetivamente. Depois eles arrematam. Todos se tornarão perfeitos. Ou seja, traduzindo, felizes, mas felizes no significado maior desta palavra, sem mescla, felicidade pura, né? Sem estar apegados a quem quer que seja, sem achar que ninguém é propriedade sua e sem nada de nenhuma necessidade material, livres dos apegos materiais. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Queira que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que vós mesmos. Então não há esse negócio de ser banido eternamente, inferno eterno, até porque inferno não existe. Aliás, nem o demônio. O cara tem umas costas muito largas, porque se põe tudo nas costas do demônio, coloca tudo como culpa dele, o sujeito nem existe.
nem existir existe, e nem o inferno existe. Muito pelo contrário, né? No livro Céu e Inferno, Kardec faz uma arrazoada, uma defesa, né, de que não existe, e prova, né, por um raciocínio lógico, né, que não existe nem o céu e nem o inferno. Tanto um quanto o outro é um estado íntimo, tanto dos espíritos encarnados quanto dos espíritos desencarnados. Então, não há banimento de nenhum de seus filhos. Nós não precisamos ser salvos de nada nem de ninguém. Nós já estamos salvos. O nosso destino é a felicidade, para todos, indistintamente, é a felicidade. Não precisamos de salvação, coisa nenhuma. Essa história foi criada por Paulo, pelo apóstolo dos gentios, e Paulo não foi apóstolo de Jesus, mas pelo apóstolo dos gentios, com o propósito de encher as igrejas. Ele achava que tinha que criar uma igreja em cada lugar, para que o Evangelho de Jesus fosse divulgado, e criou essa história da salvação, para poder encher as igrejas. Um cara muito inteligente, era um cara religioso, ocupava altos cargos dentro do judaísmo, depois se torna cristão, foi banido do judaísmo por conta disso, mas ele que cria essa história da salvação. Nós não precisamos ser salvos de nada nem de ninguém, não, a não ser da nossa ignorância. Adquirir conhecimento para não continuar na mesmice do ignorante, praticando coisas, adquirindo vícios, adorando as paixões humanas, o apego às coisas materiais. É disso que nós precisamos nos livrar. Para que essa adoração do homem às coisas materiais? Se o homem é que tem que ser adorado e não as coisas materiais. O homem foi feito para ser amado e não as coisas materiais. As coisas materiais foram feitas para serem utilizadas pelo homem e não amadas por ele. E nós fazemos o inverso, amamos as coisas e odiamos aos homens. De tão materialista que... Como? É aquela velha máxima, Não se amam as coisas, se amam as pessoas. Deveria ser assim, não é? Deveria ser assim. Mas, lamentavelmente, a gente faz o inverso. Amamos as coisas e odiamos aos homens. Nos utilizamos das pessoas para subir na vida, para galgar os degraus dentro de uma empresa, para galgar os degraus dentro da sociedade, etc. É um absurdo, né? Como se as pessoas fossem coisas, escadas, para serem alcançados outros postos dentro da vida. Desilusão grave vão passar esses espíritos ao desencarnarem. Passar por uma desilusão muito grande. A transição da vida material pelo fenômeno biológico da morte é difícil para todos os espíritos imperfeitos como nós. Os espíritos precisam ajudar nessa transição. Quando nós, no momento do nosso desencarne, que não é dolorido, viu? Ao contrário do que a maioria pensa, não existe dor no desencarne, existe dor no reencarne. Quando nós reencarnamos, saímos do mundo espiritual para o mundo material. No desencarne não há dor, mas há essa transição. O desligamento do espírito definitivo, porque nós nos desligamos parcialmente todas as noites, mas no desligamento definitivo do mundo material para o mundo espiritual, essa transição é muito difícil, ou mais ou menos difícil, para todos os espíritos. Agora, o mais difícil para todos, se ele não viver uma boa vida na Terra, é o despertar. O despertar pode ser muito dolorido e pode ser muito feliz para aqueles que procuraram viver uma boa vida, independentemente de religião, de filosofia, de posição social, de bens materiais que ele possa ter adquirido ao longo da vida, independentemente de qualquer coisa. O despertar pode ser uma coisa muito feliz para todas as pessoas, na dependência do que ele fez ao longo da sua vida terrena. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A humanidade hoje vive em torno do poder. Quanto mais tem, mais quer. Boa noite e tal. O Bruno escreveu anteriormente, o senhor falou que a evolução dos espíritos e que para ser nosso guia teria que ser um espírito elevado. Sendo assim,
ao Senhor, estou falando sobre mim. Sendo assim, esse espírito Emmanuel era um espírito elevado? Olha, Bruno, o espírito Emmanuel, que era protetor espiritual, que era o espírito guia do Chico, era assim, tá? Mas havia um obsessor com o mesmo nome. Leia o livro escrito pelo próprio Chico, chamado Emmanuel, cujo título é Emmanuel. Aí você vai entender o que eu estou te falando. Este Emmanuel, que era o obsessor dele, prometeu de matá-lo se ele não continuasse psicografando. Não levamos nem mesmo a carcaça, sim o que somamos de bom ou de mal praticado na vida terrena em matéria. Roseli que escreveu. A Rosimari, verdade, o oportunismo de se aproveitar da vulnerabilidade do próximo para crescer materialmente, esquece no amor ao próximo. Tudo verdade. Mas todo espírito guia, viu, Bruno? Todo espírito guia é sim um espírito superior. Aliás, tem que ser pela lógica. Tá? Ninguém pode guiar alguém se não tiver conhecimento de causa. Como é que ele vai inspirar o bem ao seu tutelado se ele não tiver conhecimento, se ele não souber o que vai acontecer lá na frente? Não é assim que faz um pai? Um pai não diz para o filho, não faça isso, tome cuidado, você está no caminho equivocado, você está no bom caminho, parabéns, assim mesmo. Porque ele sabe das consequências. Ele já vivenciou aquilo, embora não seja um espírito superior, ele já vivenciou, mas como ele ama aquele filho, ele vai dar as melhores indicações. O que dirá um espírito guia, que tem um compromisso com o Criador de tutelar aquela criatura. De tutelar aquela criatura. Né? São espíritos que já foram espíritos imperfeitos. Já conheceram tudo aquilo que nós estamos aprendendo agora. Então, quando chegam a tutelar um espírito, como nós, por exemplo, no nosso atual estado evolutivo, passando do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, é porque eles já sabem infinitamente mais do que nós. O que vocês acham que você é o espírito guia do nosso cachorro? Quando ele chegar ao estado nominal? Seremos nós. Nós estamos aprendendo, nós estamos progredindo, para que, quando o nosso cachorro, daqui a milhões de anos, se tornar um ser humano, nós possamos auxiliá-lo. Nós possamos ajudá-lo, inspirando o bem, inspirando coisas boas, inspirando o melhor caminho a ele. Né? Mas, como qualquer outro, o Bruno, talvez tenham essa magia em relação ao Chico, né? Eu não sei se é isso, viu, Bruno? Não estou querendo dizer que você tem, mas o Chico não foi um médium espírita. O Chico foi um médium católico. Ele escreveu romance. Eu quero perguntar ao Bruno e a todos os companheiros que aí estão, se qualquer formação acadêmica, se para qualquer formação acadêmica, seja lá qual for, qualquer formação, se usa livro de romance para estudar. Se qualquer professor, médico, dentista, engenheiro, qualquer um que esteja nos acompanhando, estudou alguma coisa sobre a sua ciência em algum livro de romance. Todos nós nos formamos academicamente em livros de pesquisa, que são livros de ciência. Isto aqui, o Livro dos Espíritos, é um livro fundamentado em pesquisa. E não em romance. Romance não tem obrigação nenhuma de se relacionar com a verdade. Nenhum comprometimento. Nenhum, absolutamente nenhum, porque o romancista, ele tem o direito literário de escrever o que ele quiser para envolver o seu leitor. Ele é como um autor de novela. Uma fantasia. Apenas isso, uma fantasia. Se alguém, eu estou procurando até hoje um erro dentro da doutrina espírita para deixar de ser espírita, porque é muito complicado ser espírita. Exige muita responsabilidade. Então estou procurando um defeito. Até hoje, em 50 anos, eu não achei. Mas se eu encontrar, deixa de ser. Agora eu quero que qualquer pessoa, esteja ou não conosco estudando a matéria de hoje,
ou o Livro dos Espíritos, que eu já estudei 9 vezes. Estou na 9ª vez agora estudando o Livro dos Espíritos. Se qualquer uma dessas pessoas me provar que dentro da ciência dos espíritos existe colônia espiritual, ou qualquer outra afirmação de um boleiro chamado André Luiz, eu deixo de ser espírita na hora. Eu como a página ou o livro todo, eu faço questão de comer na frente de qualquer um e deixo de ser espírita. É aquela história, aí se joga o espiritismo no lixo. Né? Exatamente. Se isso é verdade, se joga o espiritismo no lixo. Infelizmente é o que se faz, não é? Mas o Chico foi, como qualquer outro médium, obsediado. Qualquer outro médium. Ele é um humanista, um homem, um espírito bom. Não podemos absolutamente negar isso. Eu gosto do Chico muito. Aprendi a admirá-lo como homem, como ser humano, como pessoa boa que ele era. Uma pessoa desligada, desmaterializada. Uma pessoa sem apego nenhum às coisas materiais. Eu conheço a história do Chico, de gente que esteve lá. Eu era um garoto na época, 21, 22 anos de idade. O pessoal ia quase todo final de semana lá para Uberaba. Né? O Chico ganhou um Fusca 0 km, que era o sonho de qualquer um. Eu era um moleque, eu tinha um sonho de ter um Fusca 0 km. E era proibido naquela época para pessoas do meu nível social ter um Fusca 0 km. O Chico ganhou um Fusca 0 km de uma pessoa que foi agradecida, entregar para ele a chave do Fusca. Disse para ele: Chico, isso aqui é um presente meu a você e tal. Ele muito humildemente agradeceu, pegou a chave do carro e tal. E a hora que a pessoa foi embora, ele foi até a Dona Maria, que era presidente do hospital do Fogo Selvagem, em Uberaba. Disse: Dona Maria, rifa que vai dar muito dinheiro para o hospital. Isso era o Chico Xavier. Isso era o nosso querido Chico. Incontestavelmente um humanista, um ser humano da melhor qualidade que nós podemos exigir num espírito que habita um mundo como o nosso. Mas como médium prestou um desserviço à doutrina dos espíritos. Muito bem, eu vou convidar a todos a nossa prece de encerramento. Vamos marcar a questão de número 117 para nós retomarmos na próxima quarta-feira, tá bem? E vamos fazer uma prece, agradecendo esta oportunidade valiosíssima. Para mim é sempre um prazer muito grande poder estudar o Livro dos Espíritos, especialmente junto de pessoas diletas como vocês. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.